espirituais, e cedo a minha fé foi esclarecida. Compreendi que a vida do homem na terra não deve ter outro fito senão o aperfeiçoamento, o burilamento do caráter, para a evolução do espírito. E os espíritos protetores, meus guias amparadores, explicaram-me todas estas coisas, fazendo de mim uma criatura dócil e pensante, pronta a receber as esmolas do alto. Sei que ocupo o vosso pensamento, sei que os sonhos povoam a vossa mente, que a maioria das vossas noites são povoadas de pensamentos sobre mim, e, como isto acontece com diversas pessoas da nossa família, procurais saber se desejo alguma coisa. Que posso eu querer? Que os dias que te restam de vidas sobre a terra sejam empregados no serviço do Senhor. Consagra a tua fé àquele que é o Criador Supremo de todos os mundos, que reconheças no seu bendito Filho o Salvador da humanidade, e vejas no espírito cristão a religião que te encaminhará para o infinito. Nada tenho a pedir à terra, ela só me interessa debaixo de um ponto de vista, que a todas as criaturas de boa vontade deve interessar, é que a paz e a fraternidade exista entre os homens. É o que posso desejar. E a ti, que me escutas e certamente já me conheceste, o que desejo é firmeza na fé, certeza daquilo em que crês e não sejas levada como folhas ao vento, para servires a dois senhores. Serve a Jesus dentro do espiritismo cristão, e verás que a tua alma sentirá a felicidade eterna, mesmo antes de passar os umbrais da eternidade. Verás que o consolo penetrará em teu ânimo, e terás a ventura de saber que a imortalidade é, efetivamente, uma realidade. Deus abençoe o mundo cristão, para que seja esclarecido nas verdades espíritas. Paz a todos os homens. Um simples nome, porque fora da terra não existem grandezas. Antônio. Em 8 de março de 1940. Uma justa observação. Amigos e irmãos, paz. Eis-me convosco, após alguns dias de afastamento, por trabalhos realizados em outro local. Somos todos atraídos para o ponto onde os rogos mais aflitos sobem as alturas, em favor dos necessitados terrenos. Somos atraídos para o teatro da guerra, onde o sangue corre, onde as lágrimas igualmente se escoam como caudais, queimando as faces dos sofredores. Somos arrastados para esse local, buscando levar um punhado de fluidos salutares, que vão consolar aquelas criaturas sofredoras. De tempo a tempos podemos ter uma pequena folga e vir até vós, nessa solidariedade constante que une os espíritos desencarnados aos seus amigos da terra. Aqui estou. Meus amigos, não me posso esquecer de vós. Tenho um espírito preso a esta casa por uma afeição sincera, um interesse lícito, uma dedicação de que não me posso apartar. Amigos e irmãos, necessitais de minha coragem para trabalhar. Prestai bem atenção às minhas palavras, porque o meu interesse é abrir-vos os olhos do entendimento, para que possais sempre fazer o bem. Todos vós aqui presentes tendes por alvo a caridade, é a caridade que move os vossos gestos, os vossos atos. Todos vós desejais o progresso desta casa, alguns trabalhando mais intimamente em seu seio, outros influenciando por fora. Mas, qualquer que seja o vosso raio de ação, deveis ser sinceros, fervorosos, persistentes e, sobretudo, humildes. O que me traz a vossa presença hoje é alguma frase solta, proferida talvez sem muita reflexão, que chegou até mim. Esta frase foi a seguinte: referia-se alguém ao trabalho espírita. A essa pessoa, crente fervorosa em espiritismo, disse, com ênfase, quiçá com algum orgulho de vanglória: eu pertenço ao rol do Asilo Espírita João Evangelista, não desço a outras reuniões. A frase foi um tanto dura, a expressão foi pesada. Meus amigos, é certo que o Asilo Espírita João Evangelista, bem orientado pelo seu patrono, busca impressionar bem aqueles que aqui aparecem pela primeira vez ou perseveram em assistir às suas sessões. É verdade que o Asilo Espírita João Evangelista procura dar, em primeira mão, o alimento que vem do alto aos seus crentes, aos seus adeptos.
Mas não é menos exato que o asilo espírita João Evangelista tem por base a caridade humilde daquele que foi o discípulo preferido de Jesus. E todas as vezes que um laivo sequer de orgulho passa pela vossa imaginação e vós vos supondes qualquer coisa mais do que os vossos irmãos, ele se entristece. Ninguém se deve orgulhar. Realmente, orgulhar-se de quê? Quem é que se pode dizer capaz de cumprir a regra toda a lei, não deixando sequer uma linha em branco, sem uma falha, sem uma jaça? Quem? Ninguém. Porque perfeito, só pisou o chão da terra em que nascestes foi Jesus. Todos os mais tiveram as suas faltas, os seus desvios, todos os mais necessitaram de perdão e arrependimento, só ele foi o impoluto. E, não obstante essa pureza, essa excelência de justiça, nunca o princípio da humildade foi ferido nem arranhado sequer pelo humilde Cordeiro de Belém. Assim pois, meus amigos, trabalhar com amor por esta casa, trabalhar com afinco e dedicação, mas trabalhar com humildade. Nunca penseis que aqueles que podem mais são preferidos aos que podem menos. O que vale perante Deus é o coração da criatura, o seu sentimento, a veracidade da sua crença, a justiça dos seus atos, enfim, a humildade singela do seu caráter. Não vos façais juízes de ninguém, porque só um pode com justiça julgar, e este é Deus. A minha visita, hoje, era para vos lembrar este princípio de humildade. Já o lembrei. Devo dizer-vos que continuo com o mesmo interesse pelo vosso trabalho, pronto a auxiliar-vos em tudo, mas, por enquanto, devo partir novamente para o lugar de onde vim. A carnificina aumenta. Deus vos guia em todos os atos da vossa vida e conceda o perdão das vossas culpas. Irene. Em 15 de março de 1940. Façamos o bem. Meus queridos irmãos, paz convosco. É bem feliz aquele que passou da terra para o além. É bem feliz se está consciente de que não fez mal a ninguém, porque, às vezes, inconscientemente, se faz muito mal na terra. Muito mais feliz, porém, é aquele que, ao passar para o além, diz: Senhor, não deixei perder uma só oportunidade de fazer o bem. Meus amigos, a doutrina é esta. Não é simplesmente não fazer o mal, é fazer o bem. Esta comunicação última foi muito boa e edificante. Mostrou como uma pessoa pode atingir avançada idade sem produzir o mal a quem quer que seja, dizendo, com a mão na consciência: eu não fiz mal a ninguém. Certamente esse espírito evoluirá de agora em diante e procurará fazer o bem. Não é simples a doutrina negativa, é a doutrina positiva. Mercê de Deus, todos nós, quando saímos da terra, somos esclarecidos. Muitos daqui, que tinham autoridade para ensinar aos outros, transformam-se, passando para o além, em meros aprendizes, porque os guias tutelares, os grandes espíritos, os mestres do além, vêm ensinar-lhes aquilo que eles não souberam fazer na terra. Quantas lições tenho eu aprendido, quando aos meus olhos de espírito são mostradas as oportunidades que deixei passar. Todos aprendem a praticar o bem. É por isso que, sempre que venho à terra comunicar-me com os meus irmãos queridos, repito: meus irmãos, fazei o bem. Vós estáis plantando para colher no futuro. Enxugai todas as lágrimas que puderdes enxugar, aliviais todas as dores que vos for permitido aliviar, não deixeis que a caridade passe pela vossa porta sem entrar, sede humildes, caridosos e bons. E, quando passardes para outra vida, permita a Deus que possais dizer: nenhum mal fiz e procurei fazer algum bem. Deus vos guarde. Maria Rita. Em 15 de março de 1940. Sexta-feira da Paixão. Amigos, irmãos, filhos do mesmo Pai, saúdo-vos, neste instante, alguém que tinha um desejo enorme de se manifestar entre vós. O que determina a minha presença que é a recordação da cena do Calvário, daquela tragédia tão dolorosa como jamais o mundo presenciou. Quem viu, como eu, com os olhos da carne, naquela época,
A injustiça e o pecado do homem elevados ao grau daquela selvageria brutal. Quem presenciou as lágrimas correrem pelas santíssimas faces da Virgem Imaculada, escrino de todas as virtudes, mãe de todas as mães, quem viu seu coração amantíssimo traspassado pela grande dor de ver tão cruciado e martirizado o seu amado filho, não pode assistir à comemoração dessa tragédia sem sentir uma comoção fora do comum, uma mágoa, um sentimento que a palavra humana não pode descrever. É assim a minha condição no momento. Recordo, porque vi, lembro, porque, naquela época, os meus pés acompanharam toda a Via Crucis. Eu estava no povo, eu era do povo. Eu vi quando a turbamulta podava o Nazareno e seguia após ele, apedrejando-o e dizendo em sua divina face as maiores blasfêmias, sem poder falar, porque, frágil mulher que era, tinha receio de ser, talvez, pisada a pés por aquela horda de selvagens, que não permitiam sequer uma palavra de consolo ao divino mártir. Se eu falasse, se dissesse alguma coisa, certamente não me deixariam prosseguir na estrada em que caminhava, e eu queria chegar até o fim, como cheguei. Eu vi tudo. O meu martírio foi imenso. Nem vós podeis calcular o que se passava dentro da minha pobre alma. Como Jesus sofreu, como o divino Cordeiro de Deus suportou, resignado, os maiores insultos, como padeceu em seu corpo físico, muito embora o negue o homem, muito embora a insensatez humana queira diminuir o grande sacrifício e os que se dizem sábios afirmem que aquele corpo não tinha sensibilidade. Quanto mais apurado, elevado, é o espírito, tanto mais sensibilidade possui. E vós sabeis que a sensibilidade do espírito se transmite à matéria. Quantos adoecem por um pesar oculto, quantos trazemos no corpo equimosas que não representam pancadas, mas traduzem, sim, sofrimentos morais. Como poderia Jesus não sofrer? Eu vi, eu assisti a tudo, desde as quedas em plena subida do Calvário até o alto da cruz, onde ele foi pregado. Os seus pés, atravessados pelos cravos, as suas mãos, que tantos benefícios trouxeram à humanidade, que tantas vezes abençoaram e perdoaram a multidão, as suas mãos, que tanto bem produziram na terra e não deixaram jamais de enxugar uma lágrima, crucificadas com pregos agudos, que lhe rasgavam as carnes cruelmente, a sua fronte augusta, onde sempre viveram os mais nobres pensamentos, igualmente maceradas pelos espinhos, os seus olhos, que sempre olharam para a virtude e nunca tiveram sequer um laivo de pensamento injusto, que acariciavam as crianças e as amaram, os seus olhos, tão bondosos para os doentes, que os saravam completamente apenas lhes voltando um olhar, esses olhos, eu os vi marejados de lágrimas, eu vi as suas faces marcadas enfim, meus amigos, eu vim para vos dizer que nunca, em toda a minha existência de espírito, nem como encarnado, nem como um ser desencarnado, jamais presenciei sofrimento igual. E a humanidade que se diz cristã, precisa compreender a grandeza desse sacrifício. É necessário que o homem espírita trabalhe pelo seu mestre e ofereça caridade às suas mãos, para imitar Jesus, distribuindo consolo, falando palavras de conforto, derramando, com a sua presença amiga, fluidos salutares em torno daqueles de que se aproxime, enfim, modera sua linguagem e tenha para os sofredores palavras de conforto. E aqueles que já padecem, que já têm a alma cruciada pelo sofrimento, que, moralmente, são esbofeteados pelo seu nome, aqueles que são tentados a abandonar a linha reta do dever e da justiça, para seguir outro caminho, devido às injustiças, dores, ingratidões e repulsas que padecem, a esses eu digo as palavras que outrora o Mestre pronunciou: aquele que te esbofetear numa face, apresenta-lhe também a outra face. Não respondais, não vos rebaixeis ao nível do que não crê, colocai-vos sempre em pedestal superior, pedestal que representa a humildade da vossa crença. Nunca respondais a frases incoerentes, insensatas, que vão magoar a vossa fé. Meus amigos, o mundo quer comemorar hoje,
por uma convenção, a paixão de Jesus. Oferecei-lhe os vossos serviços, oferecei e dizei: Mestre divino, aqui estou. Faze de mim um tabernáculo e nele habita. Vivei, meus amigos, nesta crença. Outrora, no tempo em que encaminhei os meus passos após Jesus, era conhecida pelo nome que hoje declino e que para vós nada significará, mas, guardai-o. Morabi. Em 22 de março de 1940. Encerrando a Sexta-feira Santa. Glória a Deus nas alturas e paz, na terra, aos seres de boa vontade. Hoje, em todas as catedrais do mundo cristão, se celebram festas imponentes, comemorando a paixão e morte de Jesus. Em breves dias, igualmente, a sua ressurreição será celebrada com toda a pompa. Não faltarão a estas solenidades os rituais competentes. Nada será apoupado. O incenso subirá, os cânticos se elevarão, as preces igualmente serão feitas, com fervor ou sem ele, enfim, estas cerimônias obrigatórias encherão os templos. Nas casas espíritas bem orientadas, a Semana da Paixão de Cristo é também lembrada, e essa lembrança se comemora de maneira muito diversa. Os crentes verdadeiros concentram-se dentro de si mesmos e procuram fazer toda sorte de benefícios espirituais a si próprios e àqueles ao alcance dos quais poderão chegar os seus favores. O mundo espírita, orientado do alto, volta-se para Jesus nesta hora. Algumas vezes, essa orientação é feliz, e o homem vê na personalidade augusta do Cordeiro Imaculado de Deus o reflexo da bondade divina, espancando as trevas do mundo. Jesus, nascido entre palhinhas, na tosca manjedoura de Belém, passando a vida que passou, de pobreza e privações, chegando à maturidade entregou-se ao labor que seu pai lhe confiou, e, mais tarde, entrando na fase do sacrifício, esgotou o cálice da amargura, desde a primeira até a última gota. O mundo espírita, bem orientado, revê toda a tragédia imortal do Calvário, buscando tirar dela proveito para sua alma e para as de seus irmãos. Mas, em tudo há sempre um mas, a contradição de um homem, a orientação espírita, por vezes é falha, e aponta ao mundo um Cristo bem diverso daquele que de fato é, um Salvador que não salvou, um mestre que não tinha ciência, um realizador de milagres sempre inspirado por prepostos, um executor da vontade divina necessitando de amparo e de intermediários. Outros vão mais adiante, buscando explicar ao mundo a personalidade do mestre, enveredam por vielas escusas e apresentam obras volumosas, que os homens classificam como luminosas. A vós, crentes espíritas, convém avisar: nunca vos esqueçais do humilde presépio de Belém, nunca vos esqueçais a manjedoura humilde onde o Cristo de Deus repousou a cabeça, nunca ouvideis as curas maravilhosas que o Divino Mestre praticou durante a sua rápida estadia na terra. E quando, por qualquer tentação, vos vierem às mãos, aos ouvidos ou aos olhos, palavras, exemplos, escritos procurando diminuir aquele a quem Deus glorificou, fechai os ouvidos, cerrai os olhos, retirai a vossa presença e não aceitais conselhos de tal ordem nem ciência tão alçã. Cercando-se de apóstolos humildes, o manso Cordeiro de Deus quis mostrar que viera para os pequeninos. Os sábios da terra, os doutores da lei, não o conheceram, aqueles em cujo seio nasceu, não quiseram receber. Mas os humildes pastores, os pecadores e letrados, todos se mantiveram firmes, e a igreja cristã se fundou. Quereis exemplo mais frisante, quereis maior prova de que é a humildade que exalta o homem? Nasceu o cristianismo de 12 homens sem letras, ignorantes, possuidores apenas de bom coração e mente fácil para aceitar as inspirações divinas. Mais tarde, o atleta do cristianismo, Paulo, na sua linguagem inspirada, abraçou e compreendeu a grandeza de Jesus. Hoje, Jesus está dentro do Espiritismo, e Espiritismo recebe e o aceita. Mas procura disfarçar a origem do Mestre,
apresentando aos seus adeptos como um homem vulgar. Tenho, porém, o prazer de verificar que, dentro da casa de João Evangelista, o discípulo amado do Divino Mestre, a verdade está patente, clara. E ouso esperar, meus amigos, que nenhum de vós deixará de confessar a realeza divina do Mestre em face de quem quer que seja. Ouso esperar que, em qualquer situação da vossa vida, perante os grandes da terra ou diante dos que se fazem papas do Espiritismo, tereis a coragem, a hombridade de sustentar que sois cristãos como o Evangelho vos ensina, sem fingimento, sem hipocrisia, sem enfeites, porque Jesus é Ele próprio e não necessitava de auxílio para fazer as obras que realizou. Deus o inspirava, e a inspiração era direta. Praz a Deus que, quando comemorais a paixão e morte do Cristo do Senhor, saibais também lembrar-vos, jamais esquecer-vos, da sua ressurreição gloriosa. Cristo ascendeu aos céus, Cristo vive, viverá eternamente, pronto a estender-vos a mão paterna em qualquer situação difícil da vossa vida. Mulheres que me ouvis, sede cristãs, homens, tende a hombridade de sustentar a vossa fé. Deus vos abençoe a todos. Sarto. Em 22 de março de 1940. Considerações necessárias. Deus esteja nesta casa, que a sua proteção se faça sentir sobre todos aqueles que sabem crer. Amigos, venho a vós, nesta hora, desejoso de vos trazer algumas considerações sobre assuntos que se prendem à evolução dos vossos espíritos, porque dizem respeito à vossa vida diária, como crentes em Espiritismo. Se, para a vida material, naquilo que é concernente ao trabalho para a subsistência do corpo, são necessárias a perseverança e a coragem, não penseis que no terreno espiritual essa perseverança e essa coragem sejam desnecessárias. Bem ao contrário disso, são elementos indispensáveis para o progresso das almas. Sem a perseverança não pode haver boa colheita, sem o estímulo para o bem não pode haver bom resultado. Assim pois, necessário é que a criatura humana tenha coragem e forças para poder prosseguir no trabalho encetado. Vós não ignorais que as hostes adversas ao bem lançam mão de todos os recursos para afastar os bons elementos do caminho da honra e do dever espiritual. Não ignorais que estas forças se reúnem, coesas, com o intuito de dar combate decisivo àqueles que são os verdadeiros atalaias do Espiritismo na Terra. Não vos admire, portanto, o cerco que é feito em torno dos expoentes da doutrina, para enfraquecê-los nos seus propósitos de pregar o Evangelho, sobretudo pelo exemplo. Tem sido dito para vós, neste recinto, que, para exemplo do Espiritismo, necessário se faz que a criatura leia o Evangelho assimilando-se e faça de si mesmo um receptáculo da doutrina, para depois expandir os seus resultados em ações generosas e boas. Assim, o cerco que se faz em torno dos devotados ao bem deve ser encarado da seguinte forma: em primeiro lugar, aceitando todo e qualquer sacrifício em benefício da causa comum, que é a causa espírita; em segundo lugar, tendo a hombridade e a força de vontade suficientes para poder colocar cada elemento subversivo no seu verdadeiro lugar. É preciso compreender que tais elementos são, nas mãos dos espíritos inferiores, verdadeiros perturbadores das sessões práticas de espiritismo. São criaturas que atraem forças invisíveis contrárias à marcha do progresso espiritual. Elas têm a sua fé e repetem-na aos quatro ventos. Antes não a dissessem tanto, mas propagam que são verdadeiros crentes e têm confiança em Deus, e nada absolutamente, nenhum ponto de dúvida têm sobre a doutrina. Mas, quando lhes toca a parte prática, que é a prova, a experiência, a conduta diária, são completamente falhas. Portanto, aqueles que não são os insufladores da doutrina, mas sim os seus verdadeiros expoentes, no sacrifício constante de todas as horas à causa do bem, esses devem colocar tais elementos no seu verdadeiro lugar, criaturas inferiores, incapazes de um pensamento altruístico, enfim,
débeis mentais, se assim me posso exprimir, que se comprazem em atormentar, deprimir, em fazer o possível para afastar do caminho que seguem aqueles cujo passo vai em direitura ao bem, em direitura ao espiritismo. Devemos agir. Como? Que devemos fazer? Direis vós. Da seguinte forma, traçando uma linha definitiva para o procedimento cristão, cerrando ouvidos por completo às insinuações pérfidas, às palavras que não devem ser proferidas contra a doutrina, quiçá contra o próprio elemento de quem se recebe o socorro. Chama-se a isto toldar a água, para depois bebê-la. Assim pois, meus caros irmãos, mantendo-vos em vossas fileiras, coesos, firmes, cerrando os ouvidos a todas essas manifestações das trevas, que infelizmente encontram aparelho para se expandir, para desabafar os seus ódios, para, enfim, manchar com a sua baba venenosa o caminho virtuoso daqueles que querem fazer o bem. São tais elementos invisíveis que hão de ser doutrinados nas sessões e hão de se corrigir, mercê de Deus. Tanto se possam corrigir as criaturas humanas, muitas vezes mais teimosas e persistentes no caminho do mal do que o próprio espírito da treva. Não desespereis, mas também não vacileis que o dever seja cumprido custe o que custar, e, embora pisando abrolhos, suportando insultos, sede sempre fiéis, lembrando-vos da palavra do Divino Mestre, sede humildes, porque aquele que se quiser exaltar, este será abatido, e aquele que se fizer humilde, este será levantado. Coragem, meus amigos. Não é possível que o sacrifício pelo bem fique sem recompensa, nem que o inverso da virtude, a calúnia, a falsidade possam ser premiados algum dia. Coragem, pois. Caminhai sempre para a frente, e esperai de Deus todas as bênçãos, todos os favores de que a sua magnificência farta. Glória seja dada a Deus nas alturas e paz, na terra, a todos os seres de boa vontade. Tiago. Em 29 de março de 1940. Preciosa lição. A paz do Senhor esteja convosco. Meus amigos, não há sofrimento vão, todo sofrimento é aproveitável. Enquanto humanos, deveis aprender esta lição maravilhosa. Ordinariamente, a ideia do homem é afastar de si o cálice de amargura, mas, se ele tivesse conhecimento da gota de mel que o fundo desse cálice encerra, talvez o tragasse rapidamente até lá. Meus amigos, o sofrimento tem a grande utilidade de nos aproximar de Deus. O homem feliz, dessa felicidade que outorga a terra, não cogita da felicidade real, além campa. Ele se entretém com prazeres mundanos, nas alegrias fictícias que lhe concede esse mesmo mundo ingrato. Ele se compraz nesse vai-vem, nesse boliço da vida terrena, e não procura viver da vida espiritual, onde o bem é uma realidade e a felicidade não tem igual. O homem sofredor, quando paciente e crente, vê abrir-se, além das dores que oprimem, um horizonte rosa de esperanças promissoras da real felicidade. Isso não acontece com o sofredor impenitente. Quantas vezes o sofrimento deixa de ser útil porque o homem blasfema e o repele, julga-se debaixo de um açoite que não é justo alcançá-lo e não compreende a utilidade desse sofrimento, acreditando que a prova representa injustiça. Bem ao contrário, o homem crente vê no sofrimento o meio de resgate desse passado que não conhece, porém que, pelo fato mesmo de ser desconhecido, o apavora e amedronta. Tudo isso o Espiritismo explica claramente à criatura humana. Quem o estuda, quem compreende o porquê das causas, quem entende a razão das provas, a elas se submete paciente, dizendo: Senhor Deus, se nesta vida tanto padeço, é porque nas vidas anteriores os meus crimes, os meus pecados fizeram jus a esta prova atual. Ouvistes, nas belas comunicações que tivestes ensejo de apreciar hoje, o pecado enorme daqueles que afastam de si os espíritos que vêm buscar pousada em seus lares. Quantos assim procedem? Quantos apegam-se às necessidades da vida material,
queixam-se das dificuldades que os cercam, da pobreza, da falta de tempo, do excesso de trabalho, enfim, de mil coisas outras, todas materiais, e recusam a causa espiritual, que é o motivo da sua vinda ao planeta. Vós, mulheres que me ouvis, aqui estáis, como tabernáculos, à espera daqueles que possam vir, e eu folgo de ver que muitas têm sido dóceis e obedientes, prontas a receber aqueles que têm necessidade de ingressar neste mundo de dores e provas. Recebei-os, acalentai-os em vosso seio, criai-os com amor de filhos, amai-os com amor de mãe, educai-os nos preceitos da religião cristã, e tornai-vos dignas esposas e melhores mães. Muitas mães que me escutam choraram porque os seus filhos partiram, e partiram não porque fossem despedidos, mas porque o corpo físico não estava em condições de os receber, eles vinham e partiam. Mas isso constitui também uma prova. Eles não tinham culpa, a seu tempo vieram aqueles que tinham de ficar, e efetivamente ficaram. Abençoado seja o lar cristão que procura executar a vontade de Deus, abrindo as suas portas francamente à entrada dos espíritos que precisam progredir, encaminhando-os para o bem. Meus amigos, continuai o estudo valioso do Espiritismo, continuai a dar provas de que sois verdadeiramente cristãos, e amai-vos muito uns aos outros, perdoando-vos reciprocamente todas as faltas, porque assim a misericórdia de Deus cairá sobre vós e vos acolherá sob o seu manto cor-de-rosa. Deus vos abençoe a todos. Alfredo Barcelos. Em 29 de março de 1940. O sofrimento e seu valor. Amados filhos do meu Senhor, convosco seja a sua benção. É sempre assunto palpitante, entre os espíritas, o sofrimento e as suas causas. O homem não se habitua a sofrer. Quanto mais pesada lhe é a cruz nos ombros, mais ele se desespera e a torna pior, mais se angustia e padece no íntimo da alma. A cruz mais pesada pode tornar-se leve, e quanto mais o homem se debate ao seu peso, mais o agrava. Quanta aventura, quanta paz, quanta delícia pode aurir o sofredor que se entrega confiante aos braços do seu Salvador, Jesus. Se o homem tivesse o olhar fixo no perfil moral de Jesus, se tivesse sempre impresso no entendimento o ensino dos seus evangelhos, se tivesse diante da sua visão clara as promessas preciosas do Salvador e nelas confiasse, teria mais paciência na vida. Cada dia que passa é mais uma página que se volve no livro da existência humana, dia a dia vai se aproximando a eternidade. Para os que vivem esta vida transitória contentes no mundo em que habitais, a aproximação desses dias eternos impressiona, provocando certo pavor. Eles se sentem bem, acham que a vida é risonha e feliz e não querem aproximar-se do dia eterno. Mas o sofredor, aquele que passa as noites a gemer ao peso das suas culpas, e é o mesmo que dizer ao peso das suas dores, o sofredor, que leva os dias interminos a gemer sob o guante terrível da prova, deve ver com alegria a aproximação desse dia feliz, em que a morte o liberta das peias da carne, essa mesma carne que o tortura impiedosamente o fere com as suas garras dolorosas, abreviando-lhe os dias eternos, essa mesma carne que em breves dias apodrecerá sob a terra. Então o homem deve sentir-se feliz, porque no horizonte da fé ele descobre o dia augusto da reabilitação, a porta salvadora que o lançará nos braços dos seus guias. Por que, pois, impressionar-se? Por que duvidar da misericórdia divina? Por que pensar em alívio material, se o mundo engana e não dá? Por que fugir pela porta falsa da ingratidão, esquecendo os benefícios do seu Deus, as graças de Jesus, as esmolas fluídicas que se recebem do além? Meus irmãos, quando sofrerdes, quando a moléstia vos agarrar no leito de dor e a ciência humana não tiver um socorro para vos dar, não encontrando senão paliativos para entreter essa vida que declina, recordai-vos de que este ocaso é tão somente a véspera do nascente que se aproxima, é o ocaso do espírito encarnado, mas é o nascente do espírito liberto. Recordai-vos de que,
Mas os vossos olhos se fecharem para as belezas ou as dores da vida terrena, eles se abrirão no infinito luminoso, para receberem dos amados guias. Ó, bem-vindo sejas, porque voltaste. Paciência, pois, nas enfermidades, paciência com a imperfeição humana, com aqueles que não têm fé, com os que não nos compreendem, quando deviam compreender, enfim, paciência com as torturas da vida terrena. Todas elas são prenúncio dessa felicidade morredoura que Jesus foi preparar, porque a casa de meu Pai tem muitas moradas. Amigos e irmãos, vós não deveis maldizer o sofrimento nem desesperar por sua causa, deveis, sim, implorar de joelhos a Deus a graça de vos purificardes nesta existência, para poderdes gozar das delícias no além. E eu junto a Deus os meus humildes rogos em favor de todos os que padecem, a fim de que tenham um lenitivo e para que a sua fé não esmoreça. Deus nosso Senhor seja louvado. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 5 de abril de 1940. Ser santo. Louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Eis-me novamente convosco. Já que estive há algum tempo e vós escutastes bondosamente as minhas palavras. Volto, porque outra vez a minha fraca personalidade é discutida lá fora, no mundo em que vivi. Eu não tinha absolutamente a pretensão de alcançar a altura que pretendem elevar-me. Fui criatura humilde e procurei sempre não violar a lei do meu Deus. Abraçando os preceitos religiosos que me ensinaram a caridade e a humildade, tive algum adiantamento na terra, e procuro elevar-me no mundo dos espíritos, sempre pela humildade. Meus irmãos, aceitais estas palavras de estímulo, deveis perseverar neste trabalho cristão, tende fé em Deus, que a vossa vida seja um espelho da vossa fé, tende caridade e ensinai ao mundo, para que ele aprenda também a ser caridoso. Meus amigos, não maldigo a religião que professei. Foi ela quem me encaminhou até o meu Deus, embora não por linha reta, mas por linha sinuosa. Caminhei, porém, firme, e, quando a morte chegou, entreguei-me ao Cristo do Senhor. A minha alma, embora pequena e escondida, foi levada pelos seus mensageiros. O mundo quer dar-me um trono, quer armar um conflito para eleger a minha personalidade como santa. Santa. O que é ser santa? É o homem que faz o santo e a igreja o canoniza. Tudo isso é passageiro, a santidade é a escusa. Para ser santa, é preciso que a criatura tenha o coração cheio de amor, bondade e humildade. Assim, a vida será, como se costuma dizer, um templo real. Mas, santa feita pelo mundo, nunca. Tenho a esperança de progredir, porque a minha fé ainda é viva, a minha crença sincera, e porque desejo o bem da humanidade. Mas ser santa pela mão do homem, jamais. Santo é aquele que cumpre integralmente as leis do meu Deus, sacrificando-se pela sua fé em qualquer contingência da vida, para não renegá-la. Santo, é lá que se reconhece, e não o que o mundo qualifica. Eu não sou uma comenda. O mundo faz comendadores, marqueses, condes, até duques, mas santos, só Deus. Reconhecemos a santidade absoluta de um homem pelos seus atos constantes, que a demonstram. Deus vos conceda a graça de uma elevação eterna. Orai por mim, meus amigos, rogando uma caridade diante do meu Jesus. Zelia. Em 5 de abril de 1940. Em prol da paz. Meus amigos, meus prezados irmãos, venho a vós neste instante procurando a vossa solidariedade, no sentido de tornar mais ativa a corrente salvadora que encaminhará os homens para Jesus. Meus irmãos, venho a vós, confiante na vossa fé, confiante na esperança que certamente vos anima, com o pensamento fixo no Divino Mestre. Quando 2 ou 3 se reunirem com o pensamento fixo em Jesus, Ele estará presente em espírito, em amor. Quando todos os pensamentos para Ele se dirigirem, é lícito esperar a solução que se almeja, pois é fiel e manso o Cordeiro de Deus. É pela paz que imploro neste instante.
É pela solução desse conflito que ensanguenta a pobre humanidade, pelas vítimas que muitas vezes são inocentes, pelos anciões que sucumbem, e pelas crianças a quem em breve faltará o pão. É por este motivo que eu suplico, para que Deus se apiede de todo o mundo. Meus amigos, no momento em que se ora, no instante em que se roga pela pacificação do mundo, a fé assume proporções glorificadoras. O Espírito que vem à Terra para cumprir a sua prova, não necessita de crimes para sua reabilitação. Meus amigos, orai com fé, não desfaleçais na vossa fé, porque o homem é sempre o homem, seja pertencente a esta ou aquela nação, o homem é sempre o homem. A prece partida em favor de um espírito que precisa progredir deve ser feita com fé. Quando o Espírito encarnado derrama sangue na terra, sacrifica o seu futuro, violando as leis de Deus nos seus fundamentos, não matarás. Esse espírito se enche de responsabilidade e voltará um sem número de vezes à terra para resgatar as suas culpas, os seus crimes que, muitas vezes, causaram rios de lágrimas aos seus irmãos. Procurai recordato, procurai a paz do mundo. Procurai subir o mais depressa possível para esse horizonte que se descortina aos vossos espíritos. Pedi àquele que soube orar com fé, que acalma o mar tempestuoso, e que pode também acalmar o mundo dizendo, calma-te, aquieta-te. Assim vereis como a luta cessará, como a hora da dor desaparecerá. Trabalhemos pela paz, ideal do Cristo. Paz a todos os homens. Viana de Carvalho. Em 12 de abril de 1940. Prudência. Amigos e irmãos, Deus vos abençoe. Há algum tempo que não tenho o prazer de estar convosco, afazeres de ordem espiritual me afastam daqui, não para me tornar inútil, mas ocupar-me em outros serviços daqui muito distantes. Venho visitar-vos, e tenho nisso o máximo prazer. Meus amigos, eu tenho sabido do vosso progresso. Tenho sabido do esforço que aqui se desenvolve, com o apoio do alto. Tenho sabido, por observação quanto a esta diretoria, este corpo de cooperadoras, este conselho fiscal, procuram fazer em prol dos interesses financeiros, materiais e espirituais do Asilo Espírita João Evangelista. Fogo em vos dizer que as apreciações que se fazem sobre os vossos trabalhos são verdadeiras, são leais. Reconheço o vosso esforço, a vossa boa vontade e, recomendo apenas, muita prudência no agir. A prudência é sempre boa conselheira. Nunca ponhais em ação vossos pensamentos, sem que previamente meditais sobre as suas consequências possíveis. Deveis pensar, refletir, antes de executar qualquer projeto. Venho para vos dizer que sou observador constante dos vossos atos. Não obstante não assistir sempre às vossas sessões, porque, como já vos disse, tenho tido outros afazeres muito distantes daqui, mesmo assim, muitas vezes sigo os vossos passos. Meus amigos, o Asilo Espírita João Evangelista caminhará sempre para frente, mas sede cautelosos, sede prudentes, sede criaturas pensantes. Não vos deixeis empolgar por acontecimentos que abatam o vosso ânimo fazendo com que a vossa energia desfaleça. Prudência no agir, para que os vossos desempenhos, os vossos trabalhos, possam ser feitos com paciência, com boa vontade e certeza na ação. O asilo espírita progredirá sempre. A parte espiritual está confiada aos mentores do além, a parte material tem muito a ver com as vossas ações, com a vossa maneira positiva de ser, e com o vosso interesse espiritual. Cristãos, mostrai vosso cristianismo na vossa solidariedade, fortificando e consolando as dores dos vossos amigos. Mostrar que sabeis estender a mão e o coração ao vosso irmão. O espírita que crê, quando fala, vibra no seu interior o sentimento. Fazei todas as coisas para o bem desta casa. O Asilo Espírita João Evangelista é o alicerce, o futuro dos vossos espíritos. Que a paz do Senhor caia sobre todos nós. Henri. Em 12 de abril de 1940.
Lição evangélica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra, seres de boa vontade. Meus amigos, meus irmãos, desejo entreter esta hora em palestrar convosco, trazendo-vos a minha solidariedade fraterna. Venho dizer-vos que, em Espiritismo, muito há para realizar de proveitoso. Planos, intuições, tudo isso o homem recebe, e muitas vezes resolve imperfeitamente. Amigos, vejo os vossos desejos de fazer o bem, não temais as dificuldades humanas, todas elas serão perfeitamente dominadas e serão vencidas. As dificuldades oriundas do plano espiritual para anuviar vosso pensamento, essas dificuldades serão facilmente vencidas pela prece. Ninguém no mundo deixa de ter uma influência se as criaturas têm pensamentos bons, vontade de fazer o bem, e amor sincero para com seus irmãos. Suas intuições serão boas, porque em seu redor entidades procuram ajudá-lo, ampará-lo na trajetória terrena. Se ao contrário é um malfeitor, e muitas vezes um espírito rebelde, os seus planos serão inúteis ou pérfidos porque as suas intuições serão más. Eis porque vós tendes muitas vezes a ideia de que o mal sobrepuja o bem. Retirando o mal, o homem deixará que seu espírito se encaminhe para o bem, para carregar a própria responsabilidade, e o seu espírito irá ordinariamente para esse lado. Ouve-se constantemente dizer: para mim um insulto é imediatamente retribuído. Se tal ou qual acontecimento tivesse se passado a comigo, haviam de ver imediatamente, porque não sou um homem fraco, porque não temo outro homem. Isto é uma linguagem vulgar. Não sabe esta criatura que assim procede, que assim se exprime, que está influenciada pelos espíritos inferiores do além. Tudo quanto procuram em desproveito da humanidade, é influenciado pelos espíritos inferiores. Tais criaturas, quando em seu caminho encontram um homem prudente e calmo, se admiram e dizem: fulano não tem sangue nas veias, tudo suporta naquela impassibilidade, não gosta de retribuir injúrias. Meus irmãos, este que assim procede, que assim realiza na vida, é porque reflete, é porque não procura retribuir o mal com o mal. Se tal ou qual criatura se encaminha para o erro, andando como não devia andar, pelo caminho da inverdade, da maledicência, não é razão suficiente para enveredar isto pelo mesmo caminho, não. Tua ideia deve ser sincera, deve ser verdadeira, simples, mas calma e prudente. O Asilo Espírita João Evangelista é uma escola. Aqui se vem para conhecer a doutrina em que se funda sobre a fé. Tendes as manifestações dos seres desencarnados, nas suas experiências, na sua cultura, e também nas suas dores. Todas as experiências aqui se fazem para compreender a verdade em Jesus. É preciso compreender que cada lição que se manifesta vem mostrar o Evangelho, a sua doutrina, a sua verdade, seu modo de ser. É preciso que se aprenda para em tempo fugir às mesmas resoluções. Sede intransigentes no sentido da fé inabalável, e isso atingireis pela vontade firme, para que possais ser apresentados como espelho do cristianismo espírita. Deus vos ampare e vos proteja sempre, em todos os momentos da vossa vida. Neri. Em 19 de abril de 1940. Prece pelos sofredores. Senhor Deus, juntamente com os teus filhos da terra, o meu espírito chega a ti em prece, orando especialmente pelas crianças, órfãos, padecentes da terra. Senhor Deus, elas estão pagando as provações, carregando as suas culpas, e necessitam desenvolverem-se, para bem cumprir as suas responsabilidades, seu destino, neste mundo de dores. Senhor Deus, que o homem compreenda as responsabilidades que lhe cabem no esclarecimento dos seres inferiores, aqueles que ainda não conhecem a tua luz, que ainda não se chegaram a ti, que ainda não conhecem a tua misericórdia. Pedimos por esses espíritos, Senhor Deus, para que não busquem mais o mal que os cerca, refletindo, para que sejam desviados dos erros, para que compreendam a partícula que ainda tem da sua origem. Senhor Deus,
teu Filho amantíssimo, Jesus, que nos escuta neste instante, que nos ama, que nos ajude a afastá-los do mal, para que procurem as luzes do entendimento, a fim de que o bem penetre nos seus espíritos. Pedimos neste instante misericórdia para os seres inferiores, que se aproximam da pobre humanidade, que já vem a esse planeta de dor e sofrimento para pagar os seus pecados, que se afastem, e lhes seja ministrada toda a luz para os seus espíritos. Deus tenha piedade de todos eles, e abençoe toda a pobre humanidade que neste instante atravessa uma crise de sofrimentos. Paz a todos os homens. Grace. Em 19 de abril de 1940. Sede Limpos. Meus amados irmãos, Deus vos abençoe nesta hora. Que os vossos espíritos preparados para o trabalho da caridade que têm de exercer neste instante, pela fé tributada ao Divino Mestre, tenham a compreensão exata das suas responsabilidades no cumprimento desse dever. Meus irmãos, todo aquele que tem fé, e mesmo os que não a possuem, são unânimes em dizer que o código de amor divino, ditado por Jesus nas páginas do Evangelho, é absolutamente perfeito. Nele não há um erro a emendar, não há um defeito, nada há, absolutamente, a corrigir. Todos afirmam que aquele código de amor e virtude ensina todos os preceitos da moral mais exigente. No entanto, a beleza do Evangelho, para certas criaturas, consiste tão somente na sua alta filosofia, na sua teoria, mas não cogitam da sua execução. Pelo fato de encontrarem no plano terreno dificuldades que são perfeitamente vencíveis, mas elas julgam insuperáveis, essas criaturas raciocinam e dizem: Deus não pode exigir de mim o cumprimento de uma lei que somente o seu Filho pode cumprir, logo, eu não estou obrigado a cumprir o que o Evangelho manda. Acho sublime, perfeito, mas ainda não tenho o espírito preparado para poder obedecer completamente aquele estatuto do amor divino. Meus amigos, é sobre este ponto que eu tenciono dizer qualquer coisa a essas criaturas do que procuram por essa porta falsa escapulir das suas responsabilidades. O que necessitais compreender é que aquilo que o Evangelho diz, é a lei, o amor. Esse código é a verdade, e deveis cumpri-la. Mas, se a criatura humana, fraca, comete alguma falta contra qualquer desses preceitos que o Divino Mestre ditou, mostrando a inconsciência dessa falta, que ela não teve o propósito de errar, mas sim pela sua inexperiência pecou, Jesus estará pronto a perdoá-la, desde que ela resista à tentação, e procure lutar consigo mesmo para vencê-la. Se, ao contrário disso, acha que tudo aquilo é muito bom, que o Evangelho é a verdade, como tudo o que disse Jesus, e tem o propósito firme de continuar a proceder erradamente, seu pecado é grande, porquanto é refratário à emenda, achando que não pode proceder de outra maneira. O Divino Mestre diz, nas santas páginas do Evangelho, sede limpos. O que entende o homem por essa expressão, sede limpos? Pensais vós que, talvez, o Divino Mestre se referiu ao asseio do corpo e do seu vestuário? Naturalmente que isto o homem compreende e não precisa que se lhe ensine as regras da boa educação que, em parte, recebeu na infância. O homem educado sabe perfeitamente que os preceitos da higiene corporal devem ser cumpridos a rigor, para que não prejudique a sua saúde, e a sua decência é um dever, para que a sua presença não escandalize os outros. Não é, portanto, isto que o Divino Mestre quis dizer. Quando o Divino Mestre assim falou, referiu-se ao vosso estado moral, exigiu da criatura o pensamento são, a linguagem correta, absolutamente isenta de palavras impróprias. Vede bem, meus amigos, quanto será desagradável a Jesus, ouvir de lábios que louvam o seu nome, que o pronunciam com respeito, que o consideram o mais sublime de todos os espíritos, em conversa banal, sem causa, palavras que mancham os lábios, e que não devem ser proferidas aos ouvidos de ninguém, enfim, verdadeiros impropérios que o homem externa, contaminando os que têm a desdita de o escutar. Uma criatura que não sabe o que é ser cristão, e muito menos espírita,
Ah, esse infeliz perdoa-se, é o seu meio, está habituado a viver assim, não teve a educação precisa que lhe polisse a linguagem, o seu espírito está aivado de erros e vícios, não é direito, mas compreende-se, é o seu meio. Mas um cristão espírita, que lê, que estuda, e compreende o Evangelho, e que gosta de pregá-lo aos outros que talvez vão aprender com ele dessa forma, não é compreensível, é lamentável. Venho para vos dizer e a todas as criaturas do que me ouvem, que corrijam essa linguagem incorreta que escandaliza homens e espíritos. Ouve-se, quantas vezes, o homem dizer, estamos falando para homens, não estamos falando para senhoras. Desta forma, significa que as senhoras compreendem melhor a beleza da linguagem evangélica, enquanto que o homem tem prazer em falar aos seus comparsas em termos de bordéis. Não, meus amigos, em absoluto. Seja sempre a linguagem polida, porque a palavra do mestre é esta, sede limpos. É uma lição evangélica. Desejo o vosso progresso e o vosso adiantamento. Deus vos guarde. Max. Em 26 de abril de 1940. Boas-vindas. Deus seja louvado. Meus amigos e meus irmãos, o trabalho espírita, em toda parte do mundo, oferece manifestações que se reproduzem. Em todos os povos se firma esta abençoada fé. Nem por estar o mundo envolvido na luta sangrenta atual, deixa a terra de merecer as preces daqueles que amam a paz. O espírita, sobretudo, deve colocar a situação espiritual dos homens acima da situação material, para que a paz se aproxime, haja progresso e evolução. Que se deseje o progresso material dos povos é compreensível, mas, esquecer o progresso espiritual dos seres, é imperdoável. Venho visitar-vos, para vos comunicar que mais um trabalhador de a seara do Senhor, uma converso espírito, que deseja fazer o bem, que vem tomar o arado para fazer produzir da terra a semente preciosa do Evangelho bendito, é mais um trabalhador dos que Deus envia ao homem para o seu benefício, orai por ele. Meus amigos, há necessidade desse espírito em vosso meio, muitos outros hão de baixar e estão se preparando para isso. Há necessidade de homens inteligentes, pacíficos, homens de boa vontade, para o progresso da nossa doutrina. Vós, que vos interessais pela causa espírita, não vos esqueçais nas vossas preces desse espírito, para que lhe seja fiel a causa do bem. Esse espírito que baixou novamente ao seio do homem vem revestido de grande responsabilidade, vem desejoso de evoluir bastante. O lar que escolheu é honesto, é são, é um lar espírita, onde a verdade pode lhe ser pregada, desde que tenha uso da razão. O exemplo que verá será sempre um exemplo cristão, num lar onde não há turbulência, onde não há discórdia, onde a paz se estabeleceu com a graça de Deus. Que Jesus abençoe a casa onde foi recebido. Devo também neste momento dizer que esse espírito ainda veio com outra incumbência, que lhe foi confiada, prestar homenagem ao espírito de alguém, que partiu aos verdes anos, da terra. Eu estou encarregado de transmitir os agradecimentos daquele espírito, que não se manifesta hoje mas que me fez o intérprete dos seus desejos, agradecendo a homenagem que lhe é prestada, dando ao recém-chegado à terra, o nome que usou em sua última vinda a este planeta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Salvador se estabeleça entre os homens, para que aprendam o caminho da virtude, o caminho da verdade, o caminho do dever, amando e obedecendo aquele que é o caminho, a verdade, a vida. Deus abençoe a todos os homens. Que a paz bendita de Jesus na sociedade se estabeleça, e particularmente nos lares cristãos. Que assim seja. Até. José Dácio. Em 26 de abril de 1940. Avante. Meus irmãos, meus amigos, tenho grande prazer em conversar convosco mais uma vez. Sinto meu espírito alegre, satisfeito, pelo movimento que se esboça entre vós. Vejo os vossos sentimentos de caridade para com o asilo.
Vós pensais no melhor a fazer, tendes bons desejos, e vemos que o vosso esforço não é pequeno. Mas a vida é assim mesmo, na terra tudo quanto se quer, ainda mesmo sendo bom, requer um esforço ainda maior. Às vezes aquele que é portador desse desejo